Olá, meus queridos alunos, olá família. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tô morrendo de saudade das nossas aulas, morrendo de saudade da nossa troca diária, morrendo de saudade daquela loucura de vida, do sinal tocando, de alunos correndo no corredor, até disso. Eu nunca pensei que eu pudesse dizer isso, mas eu tô morrendo de saudade da nossa bagunça diária. Infelizmente, isso tudo está acontecendo e o distanciamento social se faz necessário, por isso precisamos ficar em casa e continuar as nossas atividades online. E para isso a gente precisa ter, primeiro de tudo, calma. A paciência nesse momento se faz muito necessária. Nós precisamos entender que tudo é uma novidade para as famílias, é uma novidade para os alunos, é uma novidade para os professores. Estamos todos em uma fase de adaptação, estamos todos passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos processos. É a internet, é a falta de um celular no momento certo que a gente precisa, de um computador, de não ter o material, ou de não conseguir, às vezes, tem que intercalar, revezar com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe que estão trabalhando em home office, o celular tá com a mãe, aí acaba a bateria, enfim. A gente sabe que a gente precisa ter muita calma, muita paciência, vai dar tudo certo, nenhum aluno vai ser prejudicado, né? Nenhum professor também vai acabar sendo prejudicado. Nós estamos fazendo de tudo para que dê certo. A plataforma que o governo do estado de São Paulo disponibilizou para a gente está passando por um monte de mudanças para conseguir nos atender. No momento ainda está com algumas dificuldades ali, estamos tendo tanto professores quanto as famílias nós estamos com dificuldades de utilizar essa ferramenta, mas vamos ter paciência, vamos ter calma e vamos ter, acima de tudo, união. Tá? É muito importante que a família e a escola se unam, porque o nosso objetivo é o mesmo. São essas coisas lindas aí que vocês têm aí na casa de vocês e que nós professores, a gente está um tempinho aí com essa convivência interrompida e através agora da tecnologia, nós vamos retomando aos pouquinhos aí esse contato, até o momento em que for possível a gente retornar para nossa vidinha de antes, tá? Então, assim, primeira coisa que nós temos que ter em mente é paciência, calma, união e parceria. Só tendo essas questões aí que a gente vai conseguir passar pela próxima etapa, tá? Que é o aprendizado em si. Nós, professores, principalmente nós professores do sexto ano, nós estamos com um olhar bem diferenciado com o sexto ano. Por quê? Porque o sexto ano já estava passando por uma grande mudança. Eles estavam saindo, vocês do sexto ano estão saindo saíram do Fundamental 1 e estão agora no Fundamental 2. Então, isso já era uma mudança que nós estávamos ali no primeiro bimestre, primeiras semanas de aula, trabalhando essa adaptação, trabalhando essa chegada de vocês, né? Para cá, pro sexto ano, e ainda acontece isso da gente ser obrigado a ficar distante fisicamente. Então, são muitas adaptações, são muitas novidades para os nossos queridos do sexto ano. Então, tenham família, é, alunos, tenham a consciência disso, tá? De que nós estamos com um olhar bem cuidadoso, bem cauteloso em relação a vocês, tá bom? Então, assim, a partir de agora, eu vou passando algumas dicas, eu vou acompanhar as aulas, estou acompanhando as aulas que já estão passando no centro de mídias, mas nós vamos agora também, não só as aulas de lá, mas nós estamos agora nos organizando para dar esse suporte por aqui também. Então, só que para isso eu preciso dar algumas orientações para vocês, para ajudar vocês a se organizarem. Se a gente não tiver uma organização agora, vai ser muito complicado, porque nós vamos precisar tomar algumas medidas que antes não faziam parte
da nossa rotina de estudos, da nossa rotina de trabalho, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir passar por tudo isso, quando voltarmos para as nossas aulas presenciais, que são insubstituíveis, né? Quando nós retornarmos ao nosso trabalho normal, nós vamos conseguir enxergar o ganho que nós tivemos nesse período, né? Porque as ferramentas vão continuar sendo utilizadas, nós vamos continuar levando tecnologia para as nossas aulas, nós vamos descobrir nesta fase que nós estamos outras formas de ter uma aula de repente mais participativa, mais expositiva, com mais ferramentas que talvez no presencial a gente não encontraria, né? Uma disponibilidade de uma sala de vídeo ou de para assistir uma videoaula, ou uma interação, o envio de uma atividade mais rapidamente através das ferramentas digitais. Então, vamos nos apegar família, alunos, vamos nos apegar nisso, tá? Vamos nos apegar que todas essas adaptações, essas modificações que a gente está tendo que fazer na nossa vida, não vai ser em vão. Nós vamos continuar utilizando e vai ser muito bom para o nosso desenvolvimento, para o nosso futuro, para o nosso aprendizado. Em todos os sentidos, tá bom? Então, contem comigo, famílias e alunos, e nós da escola também estamos contando muito com vocês, com a parceria, com a atenção, com a dedicação, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, tá bom? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre organização, que é fundamental para que a gente consiga trabalhar legal essas aulas online, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu vou falar com vocês, família e alunos, né? É a pontualidade. É muito importante a pontualidade. A gente sabe que as aulas para os sextos anos, nós observamos aí nas últimas 2 semanas de aulas pelo Centro de Mídias, a gente já observou aí algumas características que estão sendo estabelecidas aí para as aulas online, e a gente já percebeu que para as aulas dos sextos anos, as aulas dos sextos anos são as primeiras do dia, né? Então, 7h30 da manhã começam as aulas, 9h45 elas terminam, sendo que a gente conseguiu observar que são, em média, aí, 3 aulas por dia que os alunos do sexto ano têm, de segunda a sexta. Então, para que ele não perca tempo, para que ele consiga descansar até um pouco mais, é muito importante que ele se organize para estar conectado ao aplicativo Centro de Mídias às 7h30 da manhã. Como que ele pode fazer isso, né? Então, é muito importante que ele já tenha deixe separado de véspera o material que ele vai utilizar, que eu já vou falar sobre o material, e se programe para acordar mais cedo, para fazer a sua primeira refeição, para fazer sua higiene e sentar num lugar agradável, num lugar confortável, num lugar onde ele consiga ali ter à mão o seu material para assistir às aulas. As aulas elas não passam só no Centro de Mídias, no aplicativo. Depois ela pode ser encontrada, ela é disponibilizada até para o aluno rever, ou se naquele momento ele perdeu a aula, naquele dia ou naquele horário ele não estava disponível, ou enfim, teve algum contratempo, ele tem como rever essa aula ou assistir caso ele tenha perdido. No YouTube, no canal do Centro de Mídias, que depois eu vou passar tudo direitinho aqui, colocar os links para vocês, tá? E além disso, ele pode acompanhar as aulas também pela TV Educação, né? Na televisão. Mas é muito importante que ele consiga se organizar para assistir as aulas pelo Centro de Mídias online, porque é muito importante a interação que acontece ao longo da aula, né? É um momento onde tem aquele momento de troca pelo chat, onde ele vai escrever as respostas que ele acha que tem a ver com aquela explicação. Enfim, é muito importante que o aluno se organize para assistir a maioria das aulas ali pelo Centro de Mídias. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto, ter a pontualidade e conseguir assistir as aulas dentro do seu melhor, dentro do seu possível, mas assistir as aulas pelo Centro de Mídias, certo? Depois, se precisar rever alguma coisa, precisar retomar a aula, tem disponível lá no YouTube, mas é muito importante que assistam às aulas no horário certo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos falar sobre essa organização é o material, tá? Qual é o material que o aluno tem que ter com ele
para que ele consiga acompanhar as aulas. É importante ele ter o caderno dele para fazer as anotações, e depois em outro momento também vou falar sobre registro, tá? Em um outro momento vou falar bem especificamente sobre como registrar e tudo mais, mas neste primeiro momento, para elencar o material que o aluno precisa, o caderno do aluno, que é a apostila, que tem toda a matéria, o que o aluno está vendo naquele bimestre. Nós estamos trabalhando ainda com o volume 1, tá? Tem alguns alunos que não conseguiram retirar, as famílias não conseguiram retirar ainda o material ou a apostila, enfim. Eu vou disponibilizar o link, ou nenhum aluno vai ficar sem o material. Eu mando depois para os alunos, eu vou disponibilizar o link com o arquivo digital da apostila do aluno, tudo bem? Então, aquele aluno que não tem ainda o caderno do aluno, a apostila, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Mas quem tem o físico, tá? Quem tem a apostilinha, o caderno do aluno, o caderno universitário, o caderno do aluno, tá? E o estojo. O estojo, ele tem que ter a caneta, ele tem que ter o lápis, ele tem que ter a borracha, ele tem que ter um apontador, uma régua, se possível. Agora, é muito importante também que o aluno tenha, além de tudo isso, cores. Cores, os meus alunos, o pouco que já me conhecem, sabem que eu falo muito de cores, eu uso muito as cores, eu uso cor na lousa, eu uso cor nos meus registros, porque foi uma forma que eu descobri quando tinha a idade deles, que era uma coisa que me ajudava muito na minha organização. Então, eu sempre oriento os meus alunos a usarem marca-texto, grifa, coloca cor diferente, faz os esquemas coloridos no caderno, porque é muito importante a gente trabalhar com essas questões. Então, tenham em mãos o material, tá? Então, assim, vai começar a aula, quando você senta ali, lembra do primeiro ponto, que é a pontualidade, o segundo ponto é o material. Então, pontual, tô ali no horário certo, conectado no centro de mídias, material, estojo, caderno e caderno do aluno. E a atenção, tá bom? Depois eu falo mais um pouquinho sobre material e também sobre registro, tá? Agora eu vou falar uma coisinha para vocês que é o planner. Planner é uma agenda, né? O que que é o planner? É uma agenda diferente, uma agenda que você tenta planejar melhor essa agenda para ela te atender em uma atividade específica. Neste caso, vocês estão precisando se organizar para acompanhar as aulas online. Então, nem sempre uma agenda física dessas comuns vai conseguir atender vocês especificamente para organizar a rotina dentro das aulas do centro de mídias e tarefas e atividades que são passadas. Então, eu desenvolvi um planner, vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês e vou disponibilizar o arquivo. Quem quiser imprimir esse planner, imprima. Quem não quiser imprimir, quiser fazer à mão, fazer com sulfite, fazer no próprio caderno, faça, mas é muito importante vocês terem em mãos esse planner que eu preparei com todo carinho para vocês, para ajudar vocês. É muito importante e eu vou começar a cobrar mais pra frente, eu vou cobrar, ainda não sei direitinho como é que vai ser essa cobrança, se vai ser só no retorno que eu vou olhar, ou se tempos em tempos eu vou pedir para vocês tirarem uma foto para eu acompanhar, se vocês estão fazendo o planner direitinho, mas eu tenho certeza que se vocês fizerem essa atividade, que vai ser uma das atividades que eu vou avaliar, tá? Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão ter dificuldades para se organizar, nem para essas aulas digitais, para essas aulas online, e também quando vocês voltarem, vocês, se não estiverem fazendo mais o planner, vocês vão sentir falta, né, dessa rotina de organização. Então, eu preparei um planner para vocês e vou falar um pouquinho agora sobre o planner para vocês, tá? Lembrando que eu vou disponibilizar tanto o arquivo, tá? Retomando isso, eu vou disponibilizar o arquivo caso o aluno queira imprimir e ter ele impresso, tá? E aí faz tudo direitinho. Quem não quiser, é só fazer do seu jeito. Você pode criar, você pode entrar no YouTube, ver tutorial de como que faz, pode fazer em caderneta, pode fazer em sulfite com colorido,
mas tem que ter essas formatações específicas que eu preparei. E aí vocês fica livre para vocês fazerem da forma como vocês quiserem, mas tem que ter essas características que eu vou apresentar para vocês do planner, tá certo? Então, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre o planner que eu preparei para vocês e que eu faço questão que vocês utilizem, tá bom? Então, assim, o planner ele tem que constar, tá? A escola de vocês, Escola Estadual Martins Pena. O planner, ele vai organizar, vai ajudar você a organizar a sua rotina de aulas, tá? Baseado no Centro de Mídias de São Paulo para o sexto ano, tá? Então, o que vocês têm que ter no planner? O cabeçalho, tá? Então, tem que ter o número de vocês da chamada, o nome completo de vocês, tá? E a turma, sexto A, sexto B, sexto C, enfim, a sua turma aqui. Aqui você vai colocar a semana de aula. Então, teve a semana 1, já teve a semana 2, a semana 3 e a semana 4. Vocês vão colocando aqui a semana de aula, tá? Aqui nesse campo, a data em que a aula aconteceu, quais as matérias que você teve em cada uma das datas, qual foi o tema, o assunto de cada uma dessas aulas. Ao final da aula, se no centro de mídias, a aula do centro de mídias sugeriu uma atividade complementar, uma tarefa, uma pesquisa, enfim, você vai anotar aqui. E aqui ao lado, em status, você vai colocar um ponto de interrogação se você está com dúvida, para lembrar de procurar o professor para tirar a dúvida posteriormente. Você vai colocar um tique ou um ok quando você realizou essa atividade, tá? Então, esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vocês podem tanto imprimir e fazer e preencher, como vocês podem também copiar numa folha sulfite, folha de caderno, montar uma cadernetinha, entrar no YouTube, ver um tutorial para aprender a fazer lettering, decorar, colorir, enfim, do jeito que vocês quiserem fazer. Mas é fundamental que tenham todas essas informações do jeitinho que eu coloquei aqui, tá? A semana, a data, a matéria, a disciplina, né? O tema, assunto da aula, se teve tarefa depois e se você já fez a tarefa ou se tem uma dúvida para tirar. Todas essas informações do jeitinho que tá aqui tem que ter, tá bom? Eu vou colocar agora um modelo para vocês entenderem mais ou menos como é que é para preencher, tá? Então aqui eu já montei para vocês, até para auxiliar vocês, eu já montei um modelo do que já aconteceu. Então, aqui, se vocês observarem, nessa primeira coluna, tá? Aqui a gente tem a primeira semana de aula, qual a programação que aconteceu. Nós temos aqui a segunda semana de aula no Centro de Mídias. Nós temos a terceira semana de aula que aconteceu e nós temos aqui a quarta semana de aula, certo? Que terminou na semana passada, que foi feriado, certo? Então, vamos lá. Aqui, lembra que eu falei para vocês quando eu estava falando do material, que é importante a cor e tudo? Para ajudar vocês, o que seria interessantíssimo vocês fazerem? Coloca uma cor para cada matéria, né? Então aqui eu coloquei baseado nos caderninhos do aluno disponibilizados no ano passado, só para ter uma noção. Mas aí vocês escolhem a cor que vocês quiserem para cada matéria. Mas olha como acaba ajudando, né? Vamos pegar aqui ciências, tá? Que é o caderninho verde e tal. E eu coloquei aqui ciências de verde, tá? Então, olha como fica mais fácil para localizar qual foi a outra aula de ciências. Olha lá, só procurar pela cor, né? Matemática, por exemplo, tá? Matemática é o amarelo mais forte. Olha como fica mais fácil de localizar quais as aulas de matemática. Poxa, quantas aulas? Qual foi aquela aula de educação física? Você sabe que educação física é rosa claro. Então, olha como fica fácil de vocês procurarem, tá? Pelas cores. Então, vai ajudar vocês bastante
se vocês puderem usar lápis de cor, isso daqui vocês podem usar. Tanto vocês podem escrever já o nome da matéria daquele dia com a cor específica, como você pode escrever normal, pinta essa célula, pinta essa janelinha aqui com lápis de cor, enfim, usem a criatividade de vocês, mas o importante é que vocês usem todas as possibilidades que possam melhorar a organização de vocês, tá certo? Então, eu coloquei aqui, olha, quando tem um traço, né, vocês não vão preencher, porque houve alguma atividade geral. Por exemplo, aqui no dia 29/4 e aqui no dia 30/4, não houve uma aula em específico neste momento, tá? Então, aqui foi uma orientação de uso do aplicativo Centro de Mídias, né? De São Paulo, foi específico para o 6º ano, geral, tá? E aqui também orientações de estudos e muitas das coisinhas que eu tô falando aqui para vocês nesse vídeo, algumas coisas foram sugeridas nesta aulinha aqui que colocaram para vocês lá no Centro de Mídias. Agora vamos ver aqui o que eu já coloquei de ciências que vocês podem copiar, porque isso daqui não é um exemplo, isso foi de fato o que aconteceu, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção, uma boa noção de como vai utilizar esse planner, tá? Então, aqui, a primeira aula foi na semana 1, no dia 30/4, teve aula de ciências. Aí teve misturas homogêneas e heterogêneas. As páginas, apesar da aula ter acontecido lá no Centro de Mídias, as aulas estão baseadas num assunto que está na sua apostila, no seu caderno do aluno, na página 8, começando na página 8 e terminando na página 14. Então, tem a aula disponível lá no link no YouTube do Centro de Mídias, se vocês precisarem retomar algum conceito, tudo, mas na apostila de vocês tem esse assunto. No final da aula, lá no Centro de Mídias, sugeriu atividade complementar para que vocês fizessem a página 14, exercício 1 e 2. Aí vamos supor que você terminou a aula, em outro momento você foi, almoçou, aí à tarde você sentou para fazer a tarefa. Fez a tarefa? Coloca um tiquezinho aqui, ou coloca um ok. Tá com dúvida, não conseguiu fazer? Vai lá e coloca um pontinho de interrogação para lembrar você, né, que você precisa tirar essa dúvida com o professor ou com algum colega. Vocês podem interagir entre vocês, tá certo? Aí, olha só. Vamos lá, outra aula de ciências foi na semana 3, ou seja, na semana 2 não teve aula de ciências, tá? Então, na semana 3 teve a segunda aula de ciências, no dia 11/5. O assunto foi separação de misturas, métodos para separação de misturas, e as páginas referentes a esse assunto na apostila do aluno, no caderno do aluno, é página 20 a 23. Ao final da aula, sugeriu atividade complementar para que vocês fizessem página 20 a 22. Aí você foi lá, você fez a atividade, coloca um tiquezinho, tá? Na mesma semana, na semana 3, no dia seguinte, olha só, outra aula de ciências. O assunto foi transformações químicas. No caderno do aluno estão nas páginas 14 a 19. Ao final da aula, sugeriu para que vocês fizessem como atividade complementar a página 15. Tá com dúvida? Põe interrogação. Tira a dúvida com a professora depois ou com algum colega, tá bom? A nossa última aula, portanto, de ciências foi na semana passada. Foi a aula 4, né? O assunto foi transformações químicas novamente, mas porque fizeram uma revisão e um aprofundamento. Deixa eu colocar aqui, até arrumar aqui, né? Porque tá faltando a letrinha A aqui, aprofundamento, tá? E página 14, tá? Sugeriu no final da atividade para que você fizesse a página 14, tá certo? E aí fez, coloca o tiquezinho aqui, ou escreve ok, ou pinta, do jeito que vocês quiserem. Mas marca aqui o status, que é super importante, tá? Aqui teve o feriado. Aí o que que acontece? Sexta-feira, chegou o último dia da semana de aula. Ai, que bom, acabou o final de semana, ok. O que que você vai fazer? Já vai deixar tudo pronto para a semana que vem. Você entra no site, tá? Do Centro de Mídias. No site do Centro de Mídias, vai encontrar a programação das aulas, ó. Confira a programação, acesse a programação. Você acessa a programação do Centro de Mídias,
Aí você vem aqui embaixo, vai estar aqui, semana 26 a 29 de maio, que é a semana que nós estamos. Mas na sexta-feira dessa semana, ou seja, no dia 29 de maio, já vai estar disponível, muito provavelmente, a programação da semana seguinte. Então vamos supor que hoje seja, né, sexta-feira, você vai lá, entra aqui no site do Centro de Mídias, checa a programação da semana seguinte. Aí olha só, você tem aqui, tá? Hoje, né, que vocês fizeram, por exemplo, aqui, ó, sexto ano, tá? Então, hoje teve matemática, teve inglês e teve português, tá? Na quarta-feira, amanhã, educação física, matemática e história. Na quinta-feira, português, educação física e geografia. Na sexta-feira, geografia, português e tecnologia. Aí o que você faz? Você vai lá no seu planner, vamos supor que hoje seja sexta-feira. Você vai lá no seu planner, tá? E você já vai deixar pronto a programação da semana seguinte. Olha só, nós estamos na semana 5, tá? Dia 25 foi ontem, foi feriado, segunda-feira. Hoje, terça-feira, 26 do 5, 26 do 5, 26 do 5. Teve matemática, inglês, português. Vai lá, coloca aqui o assunto, o tema da aula e se teve tarefa ao final da aula, tá bom? Isso daqui só para o Centro de Mídias. Aí vocês podem, se vocês quiserem, usar aqui também para marcar alguma outra atividade que o professor de cada uma dessas disciplinas deu também, além da do Centro de Mídias, vocês podem utilizar. Mas isso daqui basicamente para vocês se organizarem para as aulas do Centro de Mídias. Amanhã, por exemplo, 27, vamos supor que hoje vocês fizeram isso tudo direitinho, você já tem o planner pronto da semana passada, na sexta-feira você já organizou dessa semana 5. Então aqui tá tudo marcadinho. Então o que você vai fazer? Amanhã, né, quando você sentar para assistir as aulas, você sabe que a primeira aula vai ser educação física, a segunda matemática e a terceira história. O que você faz? Já deixa o caderno do aluno, usa um clips, usa um post-it, usa um papelzinho dobrado, usa um marcador de página, já deixa na própria apostila do aluno essas páginas marcadas. Deixa tudo pronto para o dia seguinte. Isso vai ajudar vocês bastante, tá vendo? Aí aqui já tem toda a programação dessa semana. Chegou aqui, ó, sexta-feira dessa semana, no dia 29 do 5, você terminou a sua aula de tecnologia, dá uma checada, já entra lá no site, tá? Do Centro de Mídias, certo? Já checa a programação da semana seguinte, certo? Vem aqui, se ligue nas aulas e aí você vai checar a programação da semana seguinte, certo? Sobre as tarefas, o que eu sugiro vocês fazerem? Não precisa fazer, vamos supor, você teve hoje aula de matemática, de inglês e de português. Aí, ao final dessas aulas, sugeriram atividades complementares, você anotou aqui, beleza. Aí você não precisa imediatamente, assim terminarem essas aulas, você sentar e fazer. Se você quiser, ótimo, já está com a energia e tudo, mas se você não quiser fazer naquele momento, não tem problema, levanta, vai tomar uma água, vai fazer alguma outra coisa, assistir alguma coisa, interagir, enfim. Mas o ideal seria que você não deixasse acumular as tarefas, né? Porque se você resolver sentar só na quinta ou na sexta-feira para fazer as atividades, acumula demais. E ainda tá fresca a matéria, você tem mais tempo para procurar o professor caso você tenha dúvida, né? Se você tem dúvida na tarefa, tá com dúvida, coloca lá a interrogação. Você vai ter mais tempo para conseguir falar com o professor para tirar a dúvida. Você vai ter mais tempo para você pesquisar, caso você tenha algum trabalho de pesquisa, tudo. Então eu oriento vocês a não deixarem acumular as tarefas, né? Então não precisa fazer imediatamente assim que terminam as aulas de manhã, né, no Centro de Mídias, mas senta um momentinho à tarde, no mesmo dia, de preferência no mesmo dia, senta um pouquinho à tarde, vai lá, realiza as tarefas, põe interrogação se está com dúvida, para te lembrar que você tem que explorar mais esse assunto. Ou então coloca o tiquezinho e você vai ver que quando você chegar na sexta-feira, né, quando você estiver se preparando para a semana seguinte, montando a programação
né? Olhando lá no centro de mídias e tudo, você vai olhar para a semana que passou, nessa semana que você está fechando, e vai ter pouca atividade para a semana que vem, né? Então, vocês conseguem perceber que esse planner ele vai ajudar vocês a visualizarem as tarefas que vocês têm, as atividades que vocês têm, olhar facilmente cada disciplina e o que foi trabalhado em cada disciplina. Isso vai ajudar vocês bastante e vai ser uma das minhas ferramentas de avaliação de vocês, tá? Eu vou querer que vocês façam. Não sei ainda direito como é que vai ser feita a cobrança disso, se vai ser só no retorno das nossas aulas presenciais, mas muito provavelmente não. Muito provavelmente eu vou checar de tempos em tempos, mesmo online. Vou pedir para vocês tirarem foto para mim do planner de vocês, porque eu vou acompanhar para ver se vocês estão fazendo direitinho, tá certo? Então, no começo sempre a gente se atrapalha um pouquinho, mas vocês vão ver que depois que isso daqui tá pronto, como isso daqui vai acabar ajudando vocês, tá bom? Então é assim o planner. Lembrando, vou disponibilizar o arquivo caso queira imprimir, né? O arquivo para vocês preencherem tudo direitinho, mas vocês podem fazer também com folha sulfite, folha do caderno, almácio e tudo. Lembrando que isso vai ser uma coisa que eu vou continuar cobrando de vocês mesmo quando a gente retornar, tá bom? Porque vai ser uma ferramenta muito boa para ajudar vocês a se organizarem, principalmente porque vocês estão chegando agora no 6º ano, né, no Fundamental 2, então são muitas mudanças que vocês acabam tendo que passar, então esse planner vai ajudar vocês bastante, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós falamos então da importância da nossa calma, da nossa parceria, da nossa paciência, da nossa dedicação, da importância da organização através da pontualidade, a rotina de estudos, acompanhar as aulas presenciais sempre que possível, ter em mãos o material sempre organizado, lápis apontado, caneta, borracha, tudo ali separadinho, o planner sempre do lado, né? Então, assim, não importa se você imprimiu ou se você fez no caderno, se você fez no sulfite, aquilo ali tem que estar sempre com você, isso vai te ajudar bastante. Nós falamos também sobre não deixar passar a dúvida, tá com dúvida, procura a professora, eu sempre, reforçando, eu sempre vou postar as atividades às quintas-feiras e provavelmente pode ser que eventualmente eu cobre em outro dia, mas geralmente numa quinta-feira eu vou avaliar as atividades pedidas na quinta-feira anterior, né? E nesta quinta-feira que eu vou avaliar, eu já passo as atividades para a próxima semana ou para os próximos, pro próximo período. Então, geralmente, pode ser que a gente altere alguns momentos, mas geralmente vai ser de quinta-feira que a gente vai fazer as trocas aí de atividades, a correção e passar novas atividades. Lembrando que sempre que o centro de mídias, no final da sua aula, sugerir colocar uma atividade complementar, façam, anotem e façam, tá? Isso já fica como regra nossa. E agora, para finalizar, professora, e agora? Perdi a aula. Vai lá no centro de mídias e vai assistir a aula. Mas eu fiquei com dúvida. Entre em contato com a professora, mesmo sendo de quinta-feira que vão acontecer a maior parte das nossas trocas. Tá com dúvida, não deixa passar, me chama, manda uma mensagem por aqui mesmo, pelo Google Classroom. Não deu certo, vamos ver outra forma, enfim. O importante é não deixar passar a dúvida, reveja as aulas lá, não conseguiu, ainda está com dúvida, procura a professora, não deixa a dúvida passar, tá bom? Outra coisa também, o caderno do aluno, já falei para vocês, vou colocar aqui embaixo também, vou disponibilizar para vocês o arquivo digital da apostila para que nenhum aluno fique sem material, às vezes mesmo ele tendo material, mas de repente, sei lá, foi para casa de alguém, ou foi em outro lugar, tá em outro lugar que não tá conseguindo acessar, a apostila tá no quarto do que o irmão tá dormindo, enfim, vai estar ali no celular para vocês facilmente acessarem, tá certo? Programação do centro de mídias, também vou colocar o link para vocês, certo? E é isso, tá?
não se esqueçam que isso tudo vai passar. Enquanto não passa, estamos juntos, tá bom? Estou ansiosa para as nossas próximas aulas, espero que aconteça logo a nossa troca ali online, onde não só vocês estão vendo o meu rosto aqui, mas eu tô doida para ver a minha tela cheia da carinha de vocês, tá bom? Família, estamos juntos, meus queridos alunos, estamos juntos e vamos, que a gente tem muito trabalho, o nosso trabalho não pode parar, tá bom? A gente vai crescer e a gente vai ganhar muito com tudo isso que tá passando. Esse sacrifício que nós estamos fazendo agora vai valer a pena, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.